Boa tarde, pessoal. Bom, conforme a gente combinou em aula, né, eu comentei em aula, eu iria fazer um vídeo para vocês com a correção do simulado, para quem se interessasse, para poder estar olhando as questões e poder tirar as dúvidas de vocês. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, para que a gente possa estar, então, fazendo essa correção, né, da P7, que foi o último simulado aí do ano de vocês. Então, o simulado de história, ele começa com a questão número 11, né? E a primeira questão, como eu já tinha mencionado, está relacionada ao último módulo da apostila 3, né, do caderno 3. Então, todo o conteúdo que caiu no simulado, vocês chegaram a ver. Então, assim, o último módulo era justamente sobre o primeiro reinado, né, brasileiro, o período então em que o Dom Pedro I estava no poder, e tratou sobre isso, sobre algumas questões, né, da Constituição e da Confederação do Equador, né, então a gente vai ver um pouquinho sobre essas questões. Essa primeira questão, ela traz para a gente um trecho da Constituição de 1824, que a gente viu que foi a primeira Constituição do Brasil e que foi uma Constituição outorgada, ou seja, imposta, né, por um caráter autoritário, né, já que o imperador ele dissolveu a Assembleia Constituinte, a princípio aquele projeto da Constituição da Mandioca, e aí ele acabou então colocando essa Constituição, nomeando pessoas da sua confiança e sendo então realizada por meio da sua supervisão. Então tem alguns artigos, né, dessa Constituição. Primeiro fala, podem ser eleitores e votar na eleição dos deputados, senadores e membros do Conselho de Província, todos os que podem votar na Assembleia Paroquial, excetuam-se, ou seja, quem não pode votar? Os que não tiverem renda líquida anual de R$200 mil por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego, os libertos. E aí, artigo 95, todos os que podem ser eleitores aptos para serem nomeados deputados, excetuam-se os que não tiverem R$400 mil de renda líquida, os estrangeiros naturalizados, os que não professarem a religião do Estado. Então, quer dizer, esses artigos da Constituição está falando muito claramente sobre a questão da participação política. Está mostrando para a gente, né, como a gente viu, que a Constituição de 1824 determinava que o voto seria censitário, ou seja, por renda. Isso significa que a maior parte da população estava excluída da participação política, né? Porque era a minoria que tinha dinheiro, era a minoria que era rica, então isso atendia apenas à vontade da elite, né? Então, a gente percebe também que tinha questão religiosa, né? Quem fosse a religião do Estado era católica. Então, só quem professasse o catolicismo é que podia participar e quem fosse estrangeiro naturalizado. Quem não fosse naturalizado também não podia participar. Então, esses artigos da Constituição apresentam aí, né, características da organização política brasileira no período imperial, na medida em que a fala tira poderes da elite nacional ao condicionar o voto à renda, à liberdade e à prática da religião do Estado. Não, né? Pelo contrário, ela atende aí aos desejos da elite, ela confere poderes à elite na medida em que a elite que sai privilegiada nessa história, né? Ela acaba podendo participar porque era ela quem tinha dinheiro. A B fala, amplia direitos políticos a toda a população, desde que os cidadãos sejam praticantes da religião católica. Não, porque fica muito claro nos artigos que é necessário ter renda. Não era todo mundo que tinha renda, então a maior parte da população está excluída desse processo. Então ela amplia, ela restringe os direitos políticos da população. A C fala, coloca estrangeiros e escravos no mesmo patamar, ao condicionar os direitos políticos à naturalização da pessoa.
Não, né? A gente percebe que escravos, sob hipótese alguma, não tinham direito de voto, né? Então não dá para dizer que eles estão no mesmo patamar. E a última fala, reforça seu caráter elitista e de conservação das hierarquias sociais ao atribuir direitos políticos à parcela da população mais rica, né? Então, seria essa opção, a alternativa C, porque é isso. O voto censitário, ele limita a participação popular na política. Limita quem? A elite, né? Favorece, beneficia a elite. Então, seria a alternativa D. E aí nós temos a questão 12. A próxima questão é uma charge. Nessa charge, ela está tratando, sobretudo, de uma característica do poder, né, durante aí o período do Império, que se refere ao poder moderador, que nós já vimos que o poder moderador seria o quarto poder. Então, além do executivo, legislativo, judiciário, nós tínhamos o moderador, que dava ao imperador o direito de interferir em todos os outros poderes. Então, ele podia governar praticamente com plenos poderes, de forma praticamente absolutista. Então, aqui, né, é uma charge que fala: a Constituição é para todos, majestade. E aí ele fala: quase todos. Eu estou acima dela. É uma crítica, né? Está mostrando essa questão do poder moderador que dá todo o poder para o imperador. Então, da mesma forma que a gente tem o voto censitário, que acaba limitando, vamos dizer assim, a participação popular na política, a gente tem um poder moderador que limita a atuação também da elite, né? Por quê? Porque as coisas acontecem conforme a vontade do imperador. Então, aqui fala, né? A Constituição de 24 estabeleceu em seu texto a divisão de poderes do Estado em executivo, legislativo, judiciário e moderador. A charge faz referência ao poder moderador, mostrando seu caráter de fala interferência sobre os demais poderes por meio da figura do imperador. É isso, né? O poder moderador dá ao imperador esse direito de intervir no poder legislativo, no poder judiciário, sempre que ele quiser, né? A B fala equiparação deste poder aos poderes executivo, legislativo e judiciário. Quer dizer, eles estão todos no mesmo patamar? Eles estão em pé de igualdade? Não. A gente sabe que o poder moderador, ele acaba anulando os outros poderes. A C fala submissão aos demais poderes com base no que foi descrito no texto constitucional. É o contrário, né? Os outros poderes estão submetidos ao poder moderador. E a D fala a irrelevância em relação aos demais poderes devido à falta de autoridade da figura imperial. Não, né? A gente não tem falta de autoridade. Então, seria a alternativa A. Na próxima questão, a questão 13, né, ela está tratando, sobretudo, sobre a Confederação do Equador, que nós vimos que foi um movimento que aconteceu durante o primeiro reinado em Pernambuco, né? Ela acabou eclodindo em Pernambuco e se estendeu a outras províncias, né? Como Ceará, Rio Grande do Norte, e justamente contra aí esse caráter autoritário do imperador, né? Um dos fatores, além de todas as dificuldades econômicas, seca, que os pernambucanos enfrentavam, eles também se colocavam contrários aí às arbitrariedades do Dom Pedro I, né? Tanto ao fato dele ter outorgado a Constituição de 24, que isso mostrava essa via autoritária do imperador, como também a ausência de autonomia das províncias, né? Porque ele nomeava o presidente de província. Então, ele que escolhia, e muitas vezes o escolhido não era o que era popular entre os pernambucanos, então isso acabou gerando um movimento que ficou conhecido como Confederação do Equador. Então, aqui fala, né, brasileiros, a salvação da honra da pátria e da liberdade, a defesa de nossos imprescritíveis e inalienáveis direitos de soberania, comandam que com laços da mais fraterna e estrita união,
nos prestemos recíprocos auxílios para a nossa comum defesa. Brasileiros. São patentes os reiterados perjuros do imperador, e está conhecida nossa ilusão ou engano em adotarmos um sistema de governo defeituoso em sua origem e mais defeituoso em suas partes componentes. As instituições, as leis e todas as instituições humanas são feitas para os povos e não os povos para elas. Eia, pois, brasileiros, tratemos de constituirmos de um modo análogo às luzes do século em que vivemos. Desprezemos instituições oligárquicas só cabidas na encarnecida Europa. Quer dizer, é um manifesto, né, aí da proclamação da Confederação do Equador, em que eles vão acabar utilizando aí das ideias iluministas de liberdade, ideias de igualdade, favoráveis à tripartição do poder, favoráveis, sobretudo, a uma instituição republicana, né? Então, tem alguns elementos aqui que mostram isso para gente. E aí fala, né, que esse trecho, então, é parte desse manifesto da Confederação do Equador, que eclodiu em decorrência da dissolução da Assembleia Constituinte de 1823. Manifesta a crítica da elite colonial ao liberalismo político e defesa do regime monárquico. Não, é justamente o contrário. Eles criticam, pessoal, justamente aí a falta do liberalismo político. Eles querem liberdade política. Eles acreditam que o governante ele deve atuar a favor dos governados, conforme os interesses dos governados, que são as ideias iluministas, né? O liberalismo político prega essa ideia. Então, eles não defendem o regime monárquico, eles defendem aí um regime republicano, eles queriam a implantação da república. Então, a A está errada. A B fala: insatisfação do povo pernambucano com o imperador, ainda que satisfeitos com o regime. Eles tinham insatisfação com o imperador? Sim, mas eles também tinham insatisfação com o regime. Eles não defendem a monarquia, eles defendem a república, tanto que eles querem essa substituição. Então, a B está errada. A C fala: descontentamento das elites com o autoritarismo do imperador e com o regime. É essa, né? Eles não concordam com esse autoritarismo do Dom Pedro I, que outorgou a Constituição de 24, e nem com o regime monárquico, tanto que eles acabam defendendo a implantação de uma república. E a D fala: desejo dos revoltosos de ampliar o movimento de combate aos regimes autoritários para a Europa. Não, né? Ele acabava se tratando aí da região brasileira. Bom, de algumas partes, né, do Brasil. E, por fim, nós temos a última questão, né? A penúltima questão, perdão, a questão 14, que trata sobre a segunda revolução industrial, que a gente estudou, que fala, então, de algumas características que a diferenciam da primeira, né? Então, uma delas está mostrando a questão, né, do papel assumido pela ciência e pelos laboratórios de pesquisa, com desenvolvimentos aplicados à indústria elétrica e química, por exemplo. Então, está mostrando esse avanço tecnológico, o uso da eletricidade, né, que acaba diferenciando a segunda revolução industrial da primeira, que a primeira, as máquinas eram movidas a vapor, né? E surgiu também uma produção em massa de bens padronizados e a organização ou administração científica do trabalho, além de processos automatizados. Então, está mostrando essa questão da tecnologia e mostra também dessa produção em massa. Passou-se a produzir muito mais em menos tempo e a gente tem, então, uma reorganização, vamos dizer assim, do trabalho, né, que era bem dividido, como a gente já viu. Concomitantemente, criou-se um mercado de massas, com ganhos de produtividade. Por fim, houve um grande aumento de escala das empresas via processos de concentração e centralização de capital. Então, a gente viu
que essa segunda fase, como se produzia muito em menos tempo, exigia o mercado consumidor. Então, isso mostra para a gente que a segunda revolução industrial, ela contribui para estimular o consumo, né? Eles precisam de mercado consumidor, então eles precisam ter quem compre esses produtos. Da mesma forma também que a gente percebe o quê? Que existe um poder aí, no caso, não só essa questão do consumismo, mas também a gente tem a questão da consolidação do capitalismo industrial e do capitalismo financeiro. Né? Por quê? Porque a gente viu que houve essa tendência à concentração de riquezas, à concentração econômica, né? Das empresas quererem monopolizar, dominar o mercado. Então, ó, a ampliação da Revolução Industrial, conforme mostrado no texto, apresenta como característica força da economia capitalista, que se valeu mais da produção das indústrias do que da pesquisa científica, por esta ser teórica. A nenhum momento fala disso, né? Fala pelo contrário, está valorizando o papel da ciência, né? E dos laboratórios de pesquisa. Então, a gente não pode descartar isso. Além disso, a gente tem a B fala, diminuição da produção decorrente da perda de empregos para as máquinas, ainda que houvesse ampliação do capital industrial. Não, né? A gente tem, de fato, desemprego, mas a gente tem o aumento da produção a partir do momento que a gente tem uma produção muito maior por meio de máquinas, né? Então, a gente percebe justamente isso, né? Que, de fato, tem esse aumento da produção. Embora tenha o desemprego, a gente tem uma produção ainda maior, né? Mais padronizada, em massa, em larga escala. E aí a gente tem o ganho da produtividade e a diminuição do mercado consumidor. Não, né? Se a gente tem o aumento da produção, a gente também precisa aumentar o consumo, né? Porque não adianta produzir e não ter quem compre. Então, nesse sentido, a gente tem um aumento do mercado consumidor. Então, a C está errada. E, por fim, a última que fala a ampliação da produção e do consumo por meio do aumento da tecnologia e da racionalização do trabalho e a mudança do perfil das empresas mediante concentração de capital. As empresas, elas adquiriram esse caráter, então, financeiro, capitalista, industrial e financeiro, esse monopólio, essa tendência à concentração econômica com a formação de trusts, né, fusões de empresas, cartéis, acordos, tudo para dominar o mercado e evitar a concorrência. Da mesma forma que a gente já comentou que houve muito mais tecnologia, né, e isso contribuiu para o aumento da produção e, consequentemente, o estímulo aí a um maior consumismo, certo? E, por fim, nós temos a última questão que trata sobre o imperialismo, né, que a gente viu, ou neocolonialismo, né, que está mostrando, então, aí uma imagem, né, que fala civilização, né, e que essa charge foi produzida justamente nesse contexto do neocolonialismo, né, ou do imperialismo no século XIX. E aí a gente tem, ó, a tradução, civilização, o fardo do homem branco, né, gente? Qual era o fardo do homem branco? A gente viu que era aí levar a civilização para os demais povos que eram considerados inferiores. Nós vimos que o alvo do imperialismo europeu foi justamente foram os continentes africano e asiático. E eles tinham como justificativa o darwinismo social, essa ideia da superioridade da raça, né, termo usado na época, dos europeus, do homem branco. Então, nesse sentido, qual a ideia que representa isso? A fala, a ideia de submissão partilhada pelos povos primitivos, o que fez se submeter com um mínimo de resistência aos valores e à cultura europeia. Falar que tinha mínimo de resistência é mentira. Nós vimos que tiveram várias resistências a esse domínio europeu. A gente teve a Guerra dos Boxers, a Guerra dos Boeres, a gente teve a Guerra dos Cipaios, a gente teve várias tentativas de resistência da população local, né? É que eles não conseguiam resistir diante da superioridade bélica dos europeus.
A B fala a realidade acerca da evolução humana, servindo de justificável fundamento para se levar a civilização para os povos africanos e asiáticos. Quer dizer, então, a realidade acerca da evolução humana, servindo de justificável fundamento para se levar a civilização para esses povos, é a realidade, gente, da evolução humana? De forma alguma, né? A gente sabe que isso é uma visão totalmente preconceituosa. A C fala uma sátira que inverte o que os líderes colonialistas pensavam, mostrando que os povos africanos e asiáticos eram mais evoluídos em relação aos demais. De forma alguma, né? Eles viam, de fato, como povos inferiores. Então, só restou a alternativa D, que seria o pensamento aí etnocêntrico, né? Essa visão de valorizar, no caso aí não é só um etnocentrismo, mas é um eurocentrismo, né? A valorização da cultura europeia, do homem branco em relação aí aos africanos e aos asiáticos, né? Então, eles viam isso como uma missão, né? De civilizar esses povos considerados inferiores. Claro que isso era pretexto, como a gente já viu, para que eles pudessem fazer valer os seus interesses econômicos na região. Então, pessoal, é isso. Qualquer dúvida a gente discute na próxima aula. Um bom final de semana para vocês e até terça.